pode mandar a sua contribuição, seu superchat para ajudar o canal, mas não vai dar tempo de fazer a sua pergunta, porque, vamos ser sinceros, entre fazer a sua pergunta e fazer a minha pergunta, eu sou mais a minha pergunta. Então, para ajudar o canal, faça a sua pergunta e vai ficar aí no chat. A gente não vai ler não, porque não tem tempo, eu quero aproveitar aqui. Obrigado, Luiz, por ter vindo. Eu que agradeço o convite. A gente não conseguiu por causa da pandemia, teve que desmarcar. Já tá vacinado? A primeira dose? Uma dose. Mas eu tive Covid já. Eu também, virada do ano. Eu tive no carnaval desse ano. Então estamos menos mal, né? É. Foi pesado pra você? Não. Pra mim foi 2 dias só de cansaço no corpo e depois passou. Eu tive uma semana sem paladar, né? Aquela coisa do paladar. Perdi uns quilos e um pouco de febre. A minha mulher ficou muito mal. Então foi na mesma época. Então isso foi chato. É, complicado. É. Ó, mas eu começo sempre o papo pedindo meu presente inútil. Uma coisa que não serve mais pra você. Jack Daniels sempre serve. Então, isso que eu tô mas vendo ainda aí. assim, é um presente pra você, ó. Pô, vai ser... Aqui nesse podcast... Tomar no café da manhã. Exatamente. Aqui no podcast sempre é bem-vindo o uísque, porque a gente, que dirá o Richard Rasmussen, né? O Ed Gummy na bota. O Ed bota. Gummy na bota. A gente ficou bêbado aqui durante o papo. Mas, Pondé, eu tenho perguntado aqui, falei com o Tasso também sobre isso, se a gente tinha se tornado melhor ou pior com essa pandemia. Porque quando começou, eu juro que eu pensei, que falei, cara, agora tá todo mundo se ajudando, todo mundo tá no mesmo barco, rico, pobre, todas as linhas de pensamento. Falei, a gente vai sair melhor dessa. E eu tô vendo que parece que não, parece que aflorou um lado ainda mais mesquinho do pessoal. Será que eu tô sendo muito pessimista em relação a isso? Não, você tá sendo só realista. Né? Você tá sendo realista, porque isso já no começo da pandemia, no ano passado, eu tive a oportunidade de discutir isso, porque muita gente falava isso. Não, agora, então, todo mundo solidário, não sei o quê. Não, se a gente observa a história em episódios semelhantes a esse, nunca houve mudança do comportamento humano. E não é nem dizer que fica pior. Pode ficar pior quando você fica exposto a algum tipo de carência radical. Então, as pessoas poderiam chegar a um ponto de se matar por vacinas, exagerando a coisa. Aquele desespero, né? No desespero. Mas, na realidade, a humanidade continua como ela sempre foi. Então, vacina custa caro, aí, de repente, rola umas doação, né? Falta oxigênio. Falta oxigênio, aqui no caso do Brasil. Tem países que são menores, mais homogêneos, com menos desigualdade, você consegue realizar o cuidado melhor, consegue vacinar melhor. Quem é mais rico, em termos de países, tende a se sair melhor. Então é tudo igual. A ideia de que a humanidade ia mudar moralmente, a gente não tem nenhum dado histórico em épocas semelhantes que comprove isso. Talvez pela rede social só fique mais exposto isso, né? A gente só percebe mais. A rede social expõe tudo, né? Então, tanto a ideia de que haver mais solidariedade, ainda tem uma outra coisa, que catástrofes longas são monótonas. Então, quando morre uma pessoa que você conhece, o mundo acaba. Quando morre 450, você nem lembra. Longe daqui. É como dizia o Stalin, uma morte é uma tragédia, milhões é estatística. Então isso é a realidade dos fatos, o que não significa que não tenha gente que se dedique, que esteja trabalhando muito, não tenha esforço para fazer as vacinas, por exemplo, ou do corpo médico como um todo e tal. Claro, mas a ideia de que a gente vai ficar melhor, normalmente isso só é bola fora. Eu lembro de um conto do Ray Bradbury, não sei se você conhece, que é um dos meus autores favoritos, e tinha um conto dele que chamava A Última Noite, que me lembrou muito aquela parte mais punk da pandemia, que a gente não sabia o que ia ser, né? Tá todo mundo desesperado. E é uma história simples de uma mulher e um homem conversando, marido e mulher, assim, e eles sabiam por algum motivo que era a última noite da Terra, assim. E a mulher pergunta pro homem se eles tinham sido essencialmente bons, assim. E ele fala, cara, o problema da gente é que a gente não foi nem muito bom e nem muito ruim. A gente só foi a gente mesmo. Normal. E aí, o que você acha? Você acha que o ser humano é essencialmente mal ou essencialmente bom? Ou não é nenhuma das outras coisas? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Sim, não, acho que... A nossa natureza não é má e a gente tenta suprimir isso de alguma forma? Essa é uma discussão muito antiga na filosofia, né? Quer dizer, tábula rasa, né? Antiga, pelo menos do século XVII para cá.
A teoria da tábula rasa é que a gente nasce sem nenhuma definição. E a teoria do John Locke, e a partir daí a gente vai sendo moldado na relação, inclusive pelos órgãos dos sentidos, que vem do mundo para nós. Agora, no século XVII também, o Hobbes, ele levantou essa hipótese de que o homem, a vida era bruta, violenta, curta, e para isso existe a política, para diminuir a violência a partir de uma violência legitimada, que é a violência do Estado, que detém o monopólio legítimo da violência. No 18, o Jean-Jacques Rousseau falou que o homem era essencialmente, tendia à harmonia, à empatia, e que a civilização, a cultura, o mercado, o interesse, blá, 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 fazia o homem ficar pior. Daí, normalmente, a gente faz uma oposição na filosofia Hobbes versus Rousseau, que dá nessa pergunta que você falou. Eu, pessoalmente, acho que nós somos um ser que passou pelo processo de adaptação, a gente tem qualidades morais, a gente é capaz, às vezes, de ser generoso, às vezes a gente é mesquinho, alguns de nós são piores do que os outros, alguns dão mais sorte, sei lá, alguns conseguem dormir menos horas, aí realiza mais coisa na vida. Quer dizer, você tem uma gama de variáveis que não determinam que a gente seja nem essencialmente mal ou essencialmente bom. Agora, quando tem carência de recursos, a gente tende a correr o risco de ficar violento, mesquinho, egoísta. Se não tem carência de recursos, a gente pode, de repente, não ser tão mesquinho, ficar mais tranquilo. Então, acho que depende muito do meio. Eu não acho que acha uma essência, nem para um lado nem para o outro. É claro que tem gente que não presta, gente que é mais doce, por temperamento. Tem os dois extremos, né? Tanto gente muito boa e gente muito ruim, essencialmente. Mas sempre eu fiquei pensando, por que uma pessoa se torna filósofa? A definição de filósofo, primeiramente, o que é? Uma pessoa que pensa muito, faz as perguntas. Por que você se tornou filósofo? Porque não é uma coisa que criança você pergunta, ela quer ser astronauta, jogador de futebol, mas não é filósofo. Eu queria ser astronauta. Eu também. Ou jogador de futebol. Não, eu só queria ser astronauta. É assim, a palavra significa amigo do saber, né? Amigo do conhecimento, no grego original. Eu, quando era pequeno, criança, eu nunca pensei em ser filósofo. De fato, eu não imagino uma criança pensando em ser filósofo, né? Menino pode pensar em ser policial, bombeiro, sei lá. Mas assim, médico. Eu gostava de ciências humanas na escola, gostava de biológicas também, de biologia. E tenho uma família que o meu avô era médico, meu pai, a minha irmã mais velha, fora parentes mais distantes, mas o núcleo familiar. E eu fiz uma coisa que era muito comum, isso eu estou falando final dos anos 70, que se chamava psicoteste, psicotécnico, sei lá. Era um teste que psicóloga fazia para saber qual a sua vocação. Eu fiz isso daí também na escola. Na escola, então a gente fazia na escola. E aí eu fiz a escola e a psicóloga falou, olha, você tem vocação para medicina, para a área científica, para ciências humanas. E ela falou assim para mim, olha, como a sua família é de médicos, eu diria para você fazer medicina, depois você faz o que você quiser. Caramba! Né? E aí eu gostava de biologia, prestei medicina. Entrei numa crise, fui morar 1 ano no kibbutz, voltei para o Brasil, continuei a medicina. Você tem ascendência? Sim, sim. E aí eu acabei... eu fiz 5 anos de medicina. Caramba. Enquanto eu ainda estava... Acho que no 2º ano eu comecei a estudar psicanálise, porque eu já vi que eu não queria trabalhar em hospital, essas coisas. E a psicanálise me levou para a filosofia. Porque eu comecei a estudar Freud sistematicamente, Lacan, e comecei a fazer perguntas, e aí eu descobri que eu gostava de fazer indagações últimas, como a filosofia faz, e entender os conceitos, e como funciona o pensamento. E aí a psicanálise, que eu entrei para salvar a medicina, me levou para a filosofia. Porque eu não sei como que começou isso, mas começou com essas grandes perguntas e pessoas pensando sobre ela.
falando lá no começo mesmo, foi assim? A filosofia começou na Grécia, tal como a gente conhece, e começou meio que disputando espaço com crenças religiosas. Ah, é? Então... Mas era uma oposição ou não? Então, não era pensada para sê-lo, mas Sócrates, que é considerado uma espécie de marco na origem da filosofia, foi condenado em Atenas por afastar os jovens atenienses, seus alunos, da religião do Estado. Foi condenado sob acusação de ateísmo. E então não era a priori para ser um combate à religião de Atenas, o politeísmo grego, mas acabou se constituindo, como sempre acabou sendo, porque a ideia da filosofia é você tentar entender as coisas a partir do pensamento, daquilo que o ser humano consegue entender por si e à sua volta, e não buscar respostas no sobrenatural, no transcendente. Então, ela surgiu como a tentativa de responder por que a gente está aqui, para onde a gente vai, qual é a melhor forma política, o que é certo e errado, e foi assim que nasceu a filosofia. Meio que a ciência faz, mas com experimentação, né? E seria uma pré-ideia... A ciência nasceu da filosofia. Porque faz sentido, né? Ela nasceu da filosofia. Bacon, criador do método indutivo empírico, era filósofo. Ele se referia ao que ele fazia como filosofia. Descartes era filósofo, Pascal... porque você vê os grandes físicos, eles sempre estão tratando de grandes perguntas e tentam criar teorias para... Os físicos são meio filósofos, né? Porque estão o tempo inteiro na fronteira do universo, e o universo é uma realidade que incentiva perguntas essenciais, né? Qual o tamanho dele, de onde ele veio, para onde ele vai, existe vida ou não. Então, o método, por exemplo, a busca do conhecimento universal já está num diálogo do Platão chamado Teeteto. A fazer a diferença entre o que é relativo, o que é absoluto, o que eu tenho certeza, o que eu não tenho, do ceticismo grego. Então a ciência derivou da filosofia mesmo. Tanto que a teoria da ciência continua sendo filosofia, a gente chama de epistemologia. Toda a teoria da ciência, quando você pensa a teoria, como ela funciona, quando você analisa, é uma área de especialidade da filosofia que a gente chama epistemologia. Entendi. E eu imagino que tenha mudado em relação aos tempos, né? Porque começou com grandes questões e hoje em dia tem as pequenas questões também, né? Não tem essas grandes questões de onde viemos, para onde vamos, mas tem também as pequenas questões do dia a dia, que eu vi até que você lançou um livro sobre isso, né? Eu lancei, acho que tem uns 3 anos, não sei. Filosofia do cotidiano. Exatamente. Qual é essa diferença da filosofia do cotidiano para das grandes questões que até hoje a gente discute, né? Nesse livro especificamente, que acho que o subtítulo é alguma coisa sobre tratado sobre pequenas questões, alguma coisa assim. Não lembro bem o subtítulo que eu dei ao livro, mas o título é Filosofia do Cotidiano. Questões como eu devo seguir o meu coração ou não, que é uma questão romântica, essencialmente. Não existia no passado antes, né? O romantismo é um movimento do final do século XVIII para cá, né? Recente, né? Mas assim, eu devo seguir meu coração não só no sentido de amor, mas no sentido profissional, por exemplo. Eu segui meu coração. Claro, senão teria sido médico. Eu também. Mas tinha uma pressão? Não, na verdade não. Eu tive mais pressão pela minha sogra e pelo meu sogro na época. Meu pai e minha mãe não. Meu pai, que era médico também, mas sempre foi um médico apaixonado por ciências humanas. Então, o meu filho acabou sendo médico, mas também hoje é mais cientista que médico. Então eu não sofri nenhuma pressão em casa. Zero pressão. Eu também tive essa vantagem de poder escolher o trabalho, né? Coisa que meus pais não tiveram, né? Depende um pouco também da condição material para você poder tomar uma decisão como essa. Em alguns momentos, eu digo porque ser médico nesse contexto, normalmente parece muito mais fácil. Porque você tem uma carreira, no meu caso, já uma tradição familiar, então... Em tese, pessoas razoáveis escolhem ser médicos, advogados, engenheiros, filosofia não tinha um status que tem hoje, né? Era não uma coisa tinha arriscada, e né? um risco de você não ganhar dinheiro. Exatamente. Virar só professor, como as pessoas falavam. Só professor. Só professor. E então, de fato, foi...
E por isso que eu falei que foi uma espécie de seguir o coração, né? Que a pergunta sobre seguir o coração não é só em relação ao amor, também é tudo, né? no estilo de vida, dinheiro compra tudo. Isso são questões pequenas, mas que, né? E o amor existe. Felicidade, né? busca da felicidade. O que é a felicidade? Então, são questões que às vezes nos acompanham muito mais no cotidiano do que as grandes. E tem uma diferença também de gerações, que a gente comentando isso da escolha da profissão é uma delas, mas eu percebo que, por exemplo, meu pai, ele tinha que trabalhar para pagar as contas e sustentar a família, para me dar uma condição de eu poder escolher meu trabalho. E eu tô vendo que a geração do meu filho e essa geração mais nova, os pais estão colocando uma pressão simplesmente para serem felizes. Não tem mais pressão nenhuma de trabalho, nada. Só querem que eles sejam felizes. E essa não é a maior pressão que você pode colocar numa pessoa? Seja feliz, meu filho. Seja feliz. Eu acho pior do que ganhar dinheiro. Não é? Era muito mais fácil. Vai ganhar dinheiro, sai de casa. Agora, filho, tranquilo. Papai paga as contas, eu só quero que você seja feliz. É muita pressão. Inclusive porque se faz seu filho ficar idiota. Exatamente, essa busca da felicidade, né? Mas assim, e aí você supõe que você vai ter sempre dinheiro para mantê-lo vivo, né? Mas eu entendo o que você fala, inclusive a ideia da escola como uma espécie de usina de autoestima, né? Em que você está preocupado o tempo inteiro em fazer com que a criança se sinta bem, o que não vai acontecer ao longo da vida dela, inevitavelmente, porque o mundo é uma máquina para fazer você ter problema de autoestima, achar que não vai conseguir as coisas, ter frustração. Então, essa pegada, em especial, que você citou, de querer só que os filhos sejam felizes, eu acho isso o fim da picada. Eu acho coisa de gente boba. E perigoso, como você falou, perigoso, porque não prepara pro erro, pra porta na cara, pro pé na bunda, né? E atrapalha a escola, porque a escola também tem que fazer isso. E hoje, como você tem que fidelizar os pais, porque tem menos criança, da classe média para cima, numericamente, então o mercado é mais competitivo. Então você tem que fidelizar o pai, a escola acaba tendo que fazer o que o pai quer, né? Tá sempre certo o menino. Ele é o cliente, né? Cara, antigamente, se eu fizesse alguma coisa errada na escola, a minha mãe nem perguntava o que é a professora. É errado, errado. A professora tá certa, você tá errado. É isso aí. Não é? Agora não, agora é opressão, agora não tá lidando com a autoestima do meu filho, e aí os pais enchem o saco das escolas, então, ou então tem gente que não tem filho e prefere ter cachorro. A Ariane que veio aqui ontem falou que não vai ter filho. Várias mulheres já não querem mais ter filho mesmo. Né? Porque no caso especificamente das mulheres, os homens menos, mas os homens muitas vezes não querem ter filho, inclusive porque não quer ter um vínculo com a mulher que torne eterno, de alguma forma. A mulher, ela normalmente tem um impacto profissional significativo, né? Ainda tem no sentido que a mulher que gera criança e tal, tem um impacto, um ônus muito mais direto. E muitas mulheres não querem, porque tem que fazer uma espécie de projeto, achar uma brecha. E aí, quando vai lá entre os 28, 29 e 35, é a janela orbital da ansiedade. E não ela vai ter filho, não vai, o tempo, o mercado, o trabalho, o investimento. E aí tem muitas mulheres que escolhem não ter filho. Não significa a priori que uma vai ser mais feliz do que a outra. E se todas resolveram não ter filho, a espécie acaba. Exatamente. Caramba! É verdade.